Olá, mais um programa da Saúde em Foco na Terceira Via TV. E nosso tema de hoje é humanização do parto. Mas antes disso, vamos deixar claro algumas coisas para os nossos telespectadores, que é a seguinte: futuras mamães e futuros papais. Feto, conforme nos explicou aqui, nos ensinou a professora doutora Vera, é 39 semanas que ele fica maduro para poder nascer, a não ser que a natureza se encarregue de fazê-lo antes. Mas aí, isso é fora dos parâmetros normais. É 39 semanas, seja parto normal ou cesariana. Não adianta querer apressar o parto, ok? Que fique bem claro, tem que fazer um pré-natal bem feito, tem que ir ao médico mensalmente, se possível, ou de acordo com a orientação dele, e para poder ter uma gravidez normal e, principalmente, um parto normal e um bebê saudável para o futuro. Nossa entrevistada de hoje é a professora doutora Vera Marques, professora, doutora, mestrado, doutorado, pós-doutorado em saúde coletiva, em saúde pública, professora da Faculdade de Medicina de Campos, pediatra de SCOL, né? Ou seja, da elite da pediatria. Haja visto os seus trabalhos já publicados, inclusive durante o mestrado, doutorado e pós-doutorado, e é uma pesquisadora emérita. Hoje nós vamos falar sobre humanização do parto. É um prazer a gente estar novamente aqui. Eu acredito muito nesse processo em que o profissional tem que saber muito e a população também tem o direito de saber. Se nós juntarmos esses dois conhecimentos, a gente pode mudar o paradigma, né, de algumas questões que estão, às vezes, até muito sedimentadas. A gente consegue mudar a cultura. Né? A cultura ela não é petrificada. E uma questão que a gente tem que realmente mudar diz respeito à questão do parto, a hora do nascimento, né? Quando a humanidade, a civilização nasce. Esse é um momento que a gente fala um momento ouro. Existe inclusive esse termo, primeiro minuto ouro, né? Que é a forma com que a criança nasce. Isso tem mudado muito, né, Macou? Como que a gente recebe essa criança. E a humanização do parto, esse nome, veio justamente para que a gente tenha um olhar além da técnica. Né? O mundo, no final do século XX, início do século XXI, avançou muito em termos de tecnologia, tanto em termos da assistência à gestante, né? Hoje a gente vê, se pensar no início do século XX, para o meio do século, em termos de anestesia, em que as mulheres não tinham filhos com anestesia, mudou muito, né? A cesárea, quantas crianças foram salvas porque teve a cesariana? Então houve um avanço, e mães, que as mulheres morriam, né? E aí é muito interessante a gente pensar, o avanço tecnológico é muito importante. Por isso que eu acho a questão romântica da gente retornar ao mundo anterior, a gente tem que ter muito cuidado, porque o avanço da tecnologia, ele é muito importante, o avanço da ciência, mas tudo com muita prudência. O que eu estou dizendo em termos da prudência? Houve um avanço da tecnologia, altamente recomendável, altamente bem feito, em termos, por exemplo, de UTI neonatal. Quantas crianças são salvas hoje, né, porque elas vão para uma UTI equipada em termos de tecnologia, aparato e também em termos de conhecimento do profissional que está ali atendendo. Então, essas duas coisas são importantes, um aparato tecnológico e um conhecimento profissional para mexer nas máquinas, digamos assim. Então, o que significa esse termo, né, que é bom voltar a falar, humanização do parto? Sem a gente, né, esquecer a tecnologia, o avanço tecnológico, a importância desta mulher ter um parto, de preferência hospitalar, eu defendo isso, né, porque eu volto a repetir que uma gestação, ela pode ser de baixo risco, mas na hora do nascimento muita coisa pode acontecer que a gente não espera.
Então tem que ter um aparato de receber uma criança que pode nascer super bem, que é 90% das crianças, mas uma criança que pode nascer necessitando de cuidados especiais que um parto domiciliar não oferece a menor não condição, oferece. né? Isso é retrocesso, né? É um retrocesso. Agora, o que significa humanização? Seria a gente voltar a um tempo anterior? Não. Seria oferecer uma tecnologia apropriada, mas sem esquecer o humano que está ali. Aí a gente volta a entrar, e a gente vai entrar num assunto aqui polêmico, a questão da doula, mas antes das doulas, a gente entrar num assunto que a gente falou num programa anterior, mas que vale a pena repetir. Se o hospital não tiver todo esse aparato de banheira, de bola, se pelo menos na sala de parto, né, nós tivermos a temperatura adequada, que é em torno de 26 graus, baixa iluminação, pegar esse bebê, secar esse bebê, usar 2 panos, seca e depois coloca num pano aquecido e fazer o que a gente fala, que é um clampeamento apropriado do cordão, que não é aquele clampeamento rápido, é esperar pelo menos 3 minutos. Se nós fizermos isso, nós já estaremos melhorando muito como essa criança nasce, certo? Aí vem uma questão que é polêmica, que a gente poderia entrar, que é a questão da doula. Bom, o que você acha? O que eu acho é o seguinte, há muita frescura no mundo em termos... São os caras especialistas em criar termos e começar a vender esses termos e vender condutas em cima desses conceitos emitidos. Humanização, por exemplo, acolhimento. Porque o parto humanizado é sem médico. Quem que disse isso? Não é. Quem foi o idiota, o imbecil, me desculpe o termo, que disse que parto humanizado tem que ser sem médico? Quem foi? Não existe isso. Não existe. Segundo, parto em domicílio hoje é um retrocesso. É quem não tem hospital na região. Porque se tiver hospital, por pior que seja o hospital, é melhor do que o parto domiciliar. Bom, nós vamos continuar esse tema palpitante no nosso segundo bloco. Agora nós vamos para o nosso intervalo. Continue conosco, voltamos já já.